Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs, da Ordem Franciscana Secular do Paraná. Primeiramente, quero agradecer o convite que chegou até a mim através do irmão Henrique, para, num momento de reflexão, procurarmos juntos ver o significado da celebração do nosso grande jubileu dos 800 anos do início da vida, da regra e da ordem franciscana secular. Primeiramente, gostaria de dizer o seguinte, que nós estamos vivendo, nós, digo, a Igreja e também o mundo, um momento tipicamente franciscano. Nós podemos dizer que desde o Concílio Vaticano II, com o Papa João XXIII, que ao iniciar o seu pontificado foi a Assis para buscar inspiração para ele e para a Igreja, e culminando hoje com o Papa Francisco, que teve a ousadia de tomar, pela primeira vez, um Papa tomar o nome de São Francisco como inspiração para o seu pontificado, e depois, na Laudato Si, de propor para a Igreja, para os cristãos e para o mundo, Francisco como modelo. Então, nós estamos vivendo um tempo tipicamente franciscano. E quando o Papa, na sua eleição, na apresentação, logo após a eleição, disse que tomava o nome de Francisco porque ele queria inspirar-se nele. Evidentemente, creio que todos nós franciscanos ficamos muito felizes, contentes, mas logo depois também veio como que uma espécie de calafrio, porque a responsabilidade nossa é muito grande. Responsabilidade de apresentar ao mundo o verdadeiro Francisco de Assis. Não o Francisco da ecologia apenas, o Francisco dos animais, o Francisco que conversava com os passarinhos, o Francisco do irmão Sol e da irmã Lua, mas o Francisco convertido pela graça do encontro com Jesus Cristo crucificado, o Francisco que se converteu pela graça do encontro com o Evangelho. É este o Francisco que nós precisamos cada vez mais e de novo redescobrir e vivê-lo, testemunhá-lo, para que realmente o mundo tenha em nós, veja em nós, o Francisco que é modelo para a reconstrução da Igreja, do mundo e principalmente do coração dos homens. Então, vamos, antes de iniciarmos a nossa reflexão, fazer a nossa oração. Eu proponho como oração a oração que Francisco mesmo fez logo após o encontro com o crucificado de São Damião. Peço então que acompanhem em silêncio essa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Altíssimo e glorioso Deus, ilumina as trevas do meu coração. Dá-me, Senhor, uma fé reta, uma esperança certa e uma caridade perfeita, senso e conhecimento, para que realize teu santo e veraz mandato. Amém. Vejam bem o que Francisco pede nessa oração: uma fé reta. Isto é, uma fé limpa, pura, certa, correta, que seja sem motivos interesseiros, sem condições, sem motivações, porque é uma fé que vem do amor. O amor não tem motivo, não tem condições, não busca nenhuma recompensa. Uma fé reta. Pede também uma esperança certa. Isso é uma esperança que fica firme até o fim, como Cristo na cruz, né? Uma esperança que nunca diz não tem mais jeito, não adianta mais nada, tudo está perdido. Não.
é uma esperança que está assentada em Deus, que nunca abandona seus filhos. E pede também uma caridade perfeita, isto é, um espírito de doação, tipo Nossa Senhora, né, que sempre diz, aqui estou. O mesmo como São Francisco, que disse, Senhor, que queres que eu faça? Pode contar comigo. Essa é a caridade perfeita. E pede também sensibilidade, como faz falta hoje, essa virtude da sensibilidade, né? De estarmos atentos às necessidades dos outros. E pede também conhecimento, não conhecimento científico, conhecimento de informações, de saberes, mas o conhecimento que nasce da graça do encontro, né? Que dá, portanto, à pessoa, com esse conhecimento, a possibilidade de nascer de novo. Todo conhecimento que nasce da graça do encontro, ele leva à transformação e à conversão. Bem, feita então essa pequena introdução, vamos ao nosso tema, né? Nosso tema quer como que ver qual é o legado que o jubileu dos 800 anos do nascimento, da vida, da regra, da ordem franciscana secular, nos proporciona para nós hoje, né? Nós vamos seguir o esquema da Igreja, que ao celebrar um jubileu, ela sempre o faz olhando 3 momentos importantes da vida humana: o passado, o presente e o futuro, né? Então nós vamos olhar primeiramente o passado da ordem franciscana secular, né? As páginas da história da Igreja, bem como de muitos países e nações, vêm marcadas, recheadas de homens e mulheres e jovens que, abraçando e professando a regra franciscana secular, espalharam o perfume do Evangelho e as sementes do Espírito, da alegria, da jovialidade da cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Através do testemunho de uma vida simples, muitas vezes escondida, impregnada da penitência evangélica, dedicada à família, à igreja, aos pobres, aos doentes e leprosos, transformaram o rosto da sociedade medieval e moderna. Para isso, muitos construíram igrejas, leprosários, orfanatos, e outros até levaram uma vida recolhida em eremitérios na contemplação dos mistérios da paixão do Senhor. Assim, a ordem franciscana secular ia se estendendo dos palácios reais aos casebres, aos campos, às vilas e aos povoados. Nós poderíamos enumerar aqui alguns, e vamos enumerar alguns desses nossos irmãos e irmãs do passado. A rainha da Hungria, Santa Isabel, nossa padroeira. Ela que sofria por ter de carregar na cabeça uma coroa de pérolas preciosas, enquanto que o Senhor, dizia ela, tem de carregar uma coroa de espinhos. São Luís, rei da França, que se fez rei dos pobres e para os pobres. E não podemos esquecer o casal Buonadonna e Lucchesio, né, que se converteram da avareza para a pobreza em favor dos pobres. E por que não lembrar o navegador Cristóvão Colombo, né, que arriscou a vida atravessando os mares para buscar almas para Deus e para a Igreja. Ele era franciscano secular. O poeta Dante Alighieri, né, a bem-aventurada Ângela de Foligno, a jovem Santa Rosa de Viterbo, que encanta os jovens pela pureza de sua vida e se tornou, por isso, a padroeira da Jufra. O brilhante mestre de direito, bem-aventurado Contar de Ferini, e o Papa da Eucaristia, São Pio X, e o Papa da docilidade do Espírito, São João XXIII. Os dois eram franciscanos seculares.
E a lista podia ir adiante, é muito longa, não dá para a gente enumerar todos, né? O importante é perceber que nós temos uma história muito rica, muito preciosa, uma raiz, né? Ela é nossa raiz, esse passado. E o Brasil, então, também é muito rico de testemunhos de franciscanos seculares. Onde os portugueses chegavam, ali sempre era fundada uma fraternidade franciscana secular. Isso foi em Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Ouro Preto, São João del Rei, Recife, aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Rio Grande, ali no Paraná eu não sabia dizer, mas também deve ter acontecido a mesma coisa, né? Onde se estabelecem, esses franciscanos seculares se estabelecem, eles também fundam hospitais, fundam asilos, ajudam os frades e os sacerdotes na evangelização, né? Sempre são pessoas muito denodadas, né, que lançaram a semente do franciscanismo pelo Brasil afora, muito antes dos freis e das irmãs, né? Então, nós, franciscanos do Brasil, devemos à Ordem Franciscana Secular esta herança, toda essa devoção que nós vemos a São Francisco, principalmente no Nordeste, com o santuário, em torno do Santuário de Canindé, é devido aos terciários de São Francisco, né? E vocês ali no Paraná não podem jamais esquecer Dona Zilda Harms, fundadora da grande família da Pastoral da Criança. E eu até gostaria de lembrar também o Reis que foi vosso ministro, que foi também o vosso formador. Ele é também alguém que deixou sua marca na igreja, né? Por tudo isso, nós podemos dizer com Santa Clara, né, entre todos os benefícios que nós recebemos de Deus está a nossa vocação. A vocação que Deus teve, por sua misericórdia, a bondade de confiar a cada um de vocês e a cada um de nós, né? E por isso convidamos a vocês, irmãos e irmãs, que aproveitem bem esse tempo para do jubileu, esse tempo da pandemia, que é um tempo de recolhimento, para recordar, agradecer a Deus as maravilhas que Ele operou em vocês, em você, né? E através de você em sua família, através de você em sua comunidade, através de você em seu ambiente de trabalho, enfim, através de você no mundo onde você vive, né? Você foi chamado por Deus, por um amor especial de Deus, né? Ele olhou para você, Jesus Cristo olhou para você, se encantou por você e confiou em você, né? Esse é o seu passado, né? Esse é o nosso passado, né? Rico, portanto, de testemunhos, né? Dessa de vivência da vossa regra, né? A regra, forma de vida, né? Regra e vida, né? O segundo momento que um jubileu nos faz olhar é o presente, né? O momento presente que deve ser vivido com amor, né? Vivido com amor. Nós poderíamos dizer o seguinte, que guardadas as proporções, né, assim como Cristo é testemunhado em seus 4 evangelhos, o espírito originário de São Francisco é testemunhado pelas suas regras, e principalmente pela regra da Ordem Franciscana Secular, né?
É ela que garante que vossa ordem marque presença hoje em todos os continentes e praticamente em todos os países do mundo. No Brasil, é ela que vem formando e mantendo vivas, né, e atuantes as centenas e centenas de fraternidades que formam a UFS do Brasil, né, conjugadas pelas 16 fraternidades regionais e coordenadas pela Fraternidade Nacional. Os benefícios que essa forma de vida tem proporcionado à Igreja e ao mundo jamais serão reconhecidas devidamente e apreciadas. Com razão, o próprio Francisco chamava essa regra de medula do Evangelho e princípio de formação, né, livro da vida. Mas a floração desse precioso dom só é possível porque ela encontra pessoas, corações generosos, de milhares e milhares de irmãos e irmãs que acolhem e fazem dela sua profissão de vida. Fiéis a essa forma de vida, são incontáveis os seguidores seculares de São Francisco que, com imensa alegria e gratidão, doam o melhor de si em favor do Evangelho, em favor da Igreja, em favor da sua ordem. Entre esses estão os irmãos e irmãs, e não devemos deixar de mencioná-los, que uma vez escolhidos para uma missão dentro da fraternidade, se dedicam a ela, né, sacrificando muitas vezes o convívio com a família, sacrificando o lazer e outros interesses próprios pessoais justos, né, para assim colocar o bem e as necessidades da fraternidade em primeiro lugar. Isto faz com que nós tenhamos irmãos, irmãs e fraternidades apostólicas que evangelizam pelo testemunho de uma vida evangélica alegre e feliz, simples e desprendida, uma vida que encanta e questiona os homens e mulheres do nosso tempo, que correm atrás de ídolos da fama, do sucesso, do poder, do dinheiro, do consumismo, do prazer pelo prazer. Né? Muitas vezes vocês não veem a repercussão da vida de vocês nos outros, porque isso é uma questão muito íntima, muito pessoal. Mas nunca deixem de confiar nesse testemunho. Uma vez que vocês vivem essa semente da vida franciscana, ela de outra forma evangeliza. Né? Porque, como diz Jesus, o Evangelho é uma semente pequenina e que floresce muitas vezes sem a gente ver. Por isso, inserida na história, também vossa ordem sente profundamente a crise vocacional pela qual passa a Igreja hoje, principalmente nas ordens e congregações religiosas. Também a ordem franciscana secular se ressente hoje da necessidade de novos vocacionados, né? E se algumas fraternidades, raramente acontece, tem que fechar as portas, né? Ela o faz com a alegria de ter cumprido o seu dever e na certeza de que o fogo do Espírito de Francisco e da Ordem não vai deixar de arder no mundo. Porque é Espírito não morre, não morre. Nós morremos, mas o Espírito fica, né? E ele vai germinar de uma de outra forma, né? Mas há também sinais da perenidade dessa ordem, dessa vida, com o surgimento de uma outra, embora poucas, fraternidades novas que estão surgindo, bem como o processo de reerguimento da Jufra. E momento de graça, evidentemente, não podemos deixar de mencionar, a passagem entre nós da relíquia e da imagem de São Francisco, a visita, né,
da imagem da relíquia de São Francisco, que agora atualmente está retida aqui no Rio Grande do Sul, mas que, terminada a pandemia, ela vai continuar a sua peregrinação e chegando até vocês, Santa Catarina e Paraná, onde ainda ela não esteve, né? Mas, meus irmãos e minhas irmãs, nós, como a igreja, vocês, como toda a igreja, somos feitos de santos e pecadores. Somos santos e pecadores. Temos avanços e recuos, luzes e sombras, virtudes e vícios. Por isso, no meio de tantas luzes, encontramos também alguns problemas. E o jubileu não pode fechar os olhos quanto a isso, né? O jubileu é uma luz que faz ver também nossas faltas. E o capítulo geral da OFS de 2014 enumerou alguns desses problemas que eu gostaria também de colocá-los para vocês, para que eles sirvam de trabalho para mais um passo na conversão e na transformação da nossa vida, para que ela seja sempre mais conforme a regra que nós abraçamos. Primeira sombra, primeiro problema, diz aquele capítulo, falta de compreensão e conscientização dos compromissos assumidos com a profissão para corresponder plenamente ao chamado de Deus. Este é o resultado, diz o capítulo, de uma formação inadequada. Formação inadequada. Outro problema. Falta ou ainda não se leva adiante o caminho da conversão. Um terceiro problema. Ignorância substancial das Escrituras e dos escritos de São Francisco, e principalmente da regra. E, além desses, o mesmo capítulo assinala ainda outros considerados por ele muito graves, como, por exemplo, a falta do hábito de ler, estudar, meditar o Evangelho. E também, outro problema, são pouco, superficialmente ou nada conhecidos os escritos de São Francisco, as fontes franciscanas, né? Se vai adiante, diz aquele capítulo geral, sem aprofundamento, confia-se simplesmente em algumas boas palavras ou conferências que algum bom frade vem nos dar e pronto. Mas nós, pessoalmente, não lemos, não estudamos, não meditamos os textos sagrados da nossa vida cristã e franciscana. Bom, então, isso são problemas que não é Alfredo Rovalino que está dizendo, mas que são apontados pelo capítulo geral de 2014. Talvez nem todos esses problemas estejam presentes no regional de vocês, mas mesmo assim vale a pena a gente debruçar-se sobre eles para que eles nos ajudem a dar mais um passo no aperfeiçoamento da nossa vida franciscana secular. E é isso que nós vamos fazer então agora no terceiro momento. Então vimos no primeiro momento, vimos o passado, agradecemos a Deus, a riqueza desse passado, vimos o presente, que nos proporciona a graça de viver essa vocação, e agora então vamos ver o futuro, o que nos espera o futuro. O futuro, a igreja sempre diz que nós devemos abraçá-lo com muita esperança e com um novo ardor. Então devemos, a partir desse jubileu, olhar o tempo que Deus vai nos oferecer com muita esperança e com um ardor renovado. No passado e no presente estão as raízes que dão origem e sustentação à vossa ordem para o futuro. No passado e no presente estão as pedras
que podeis e deveis usar para a reconstrução, né, da igreja, do mundo, do humano e da vida de cada um. Pedras, talvez algumas já bem talhadas, outras talvez ainda brutas, que precisam ser refeitas, reparadas, retocadas, mas todas pedras de reconstrução. Então vamos olhar 3 pontos que para mim são importantes, que o jubileu nos apresenta, nos oferece, é o legado, digamos assim, que o jubileu nos apresenta, em 3 pontos. Primeiro ponto importante, é retomar a conversão que vem de Cristo e do Evangelho. Não qualquer conversão, não uma conversão ética, mas a conversão que vem da graça do encontro com Cristo, do encontro com o Evangelho. Então, se existem sombras na nossa vida, é porque existe o sol, né? Só existe sombra porque tem sol. E para eliminar uma sombra, a melhor coisa é ir para o sol, né? Indo para o sol, desaparecem as sombras. É o trabalho que nós precisamos fazer. E este sol não está longe de cada um de vocês. Ele está dentro de vocês. É o sol, é a graça da luz de São Francisco, né? São Francisco é uma luz, né? É um sol que brilha, que ilumina as trevas da vida da gente, né? Ora, assim como as sombras jamais conseguirão apagar o sol, também vossos problemas, vossas deficiências e pecados jamais conseguirão afastar e extinguir de vós São Francisco com seu espírito originário que marcou a alma de cada um de vocês. Assim, se um dia, né, você entrou na ordem e hoje você continua nela, é porque a graça desse sol, da afeição, do encantamento, do enamoramento de Francisco, né, do seu jeito de ser e viver, de sua forma de vida evangélica, começou a marcar tão fortemente, tão profundamente, tão indelevelmente a sua alma, a sua pessoa, que você começou a mudar. Mudar de alma, de coração, de espírito, de vida, de conduta, de costumes. E isso é tudo. É a sua conversão. É a sua formação ao mesmo tempo. Vejam bem de onde é que vem a conversão. Ela vem desse enamoramento, desse toque com a pessoa de São Francisco, com a sua regra, com a sua forma de vida. Mas a graça desse princípio, como no amor, exige correspondência, perseverança e fidelidade. Jesus fala em terra boa, em terreno bom, fértil. E até fala também que é preciso todos os dias carregar a sua cruz. Não esqueçamos que ser franciscano é também e principalmente cruz. Cruz, não cruz no sentido de sacrificação, mas no sentido de sacrifício. É como quem casa. Quem casa tem problema, tem trabalho, tem dificuldade, tem conflitos. Mas essas dificuldades, esses conflitos são vividos com alegria, porque vem da graça do amor, do enamoramento. A mãe se sente feliz por poder ajudar ou sofrer por causa do filho. Assim também é na vida cristã e na vida franciscana. Então, por isso, no momento atual da Igreja, a insistência é muito grande, tanto do Papa Bento XVI como do Papa Francisco, para apontar o princípio onde está, de onde deve nascer toda a nossa vida e toda a nossa conversão. Diz o Papa Francisco e Bento XVI, juntos eles dizem: no princípio de nossa vida de cristãos, não há uma decisão ética, uma grande ideia, uma doutrina, mas o encontro com uma pessoa, Jesus Cristo. Encontro com uma pessoa chamada Jesus Cristo. É ali que está a raiz, a fonte de toda a conversão
e de toda a vida cristã. E nós podemos dizer a mesma coisa. Na vida franciscana, toda a conversão, toda a vida nasce do encontro com São Francisco, né? Com o seu espírito, que nos encantou, que encantou você, né? que engraçou você, né? E que levou você a abraçar a ordem através da profissão. Né? Há uma semelhança muito estreita e profunda entre o Evangelho e a vossa regra. O Evangelho, a palavra de Jesus, foi o documento que, após a ressurreição, despertou a fé adormecida dos apóstolos. Fez-os levantar-se, jubilosos, e percorrer as vilas e cidades da Galileia, depois pelo mundo afora, intrépidos para anunciar pela palavra e pelo testemunho a boa nova, Jesus Cristo crucificado. Eis a graça da penitência evangélica. Da mesma forma, a regra de vocês é o documento da vossa origem que, a exemplo de Francisco, vos põe de pé e faz caminhar, alegres, felizes, sempre voltados, virados, convertidos para o Senhor, a fim de fazer do seu Evangelho a vossa vida e de vossa vida o seu Evangelho. Eis vossa alma, vosso carisma, a penitência evangélica franciscana. Foi assim que nasceram e viveram os primeiros franciscanos seculares, os penitentes de São Francisco de Assis. Sofriam, mas eram felizes. Muitos deles deram a vida, muitos deles foram sacrificados, muitos deles morreram mártires, mas morreram felizes. Por isso, gostaria de ler para vocês o artigo 7º da regra de vocês, que fala da penitência. Como irmãos e irmãs da penitência, em virtude de sua vocação, impulsionados pela dinâmica do Evangelho, conformem o seu modo de pensar e de agir ao Cristo, mediante uma radical transformação interior que o próprio Evangelho designa pelo nome de conversão, a qual, devido à fragilidade humana, deve ser realizada todos os dias. Essa é, portanto, o primeiro legado, do nosso jubileu, retomar a nossa conversão evangélica. Um segundo legado diz respeito à nossa formação. Nós precisamos retomar a formação original franciscana. Hoje em dia, ela é chamada de formação discipular, ou simplesmente discipulado franciscano. Intimamente ligada à falta de conversão evangélica, há também uma formação defasada, diz o capítulo geral de 2014. Defasada não porque ela não esteja em dia com o que as ciências humanas nos oferecem de melhor, mas porque ela não está baseada na sua fonte originária, ela não está de acordo com a sua origem. É por isso que ela está defasada, Por isso, vamos tentar ver bem como nasceu a sua vocação e o que aconteceu quando você começou a entrar na ordem e como você perseverou até hoje. Esse exercício vai levar você para bem perto da fonte, do princípio que deu e continua dando origem tanto à sua conversão como à sua formação. Certamente você vai descobrir que
naquele encontro que você teve com São Francisco, ou melhor, com um franciscano ou uma franciscana, que despertou em você o gosto e o desejo de ser franciscana, ou um livro que você leu de São Francisco, ou uma pregação, ou um encontro com um frei que você teve, ou talvez até assistir um filme que falava de São Francisco, se ali nasceu o desejo de ser franciscano, no fundo estava São Francisco, com a sua regra e a sua forma de vida, né? E esse encontro começou a mudar você, começou a transformar você, né? Certamente, às vezes assim, mudanças pequenininhas, né? É como, por exemplo, uma vez uma franciscana secular, ela me disse que quando ela vivia no mundo sem conhecer São Francisco e a ordem franciscana, ela gostava de maltratar as flores que encontrava no caminho, até cortava, assim, pelo simples prazer de cortar. Quando ela conheceu São Francisco e a ordem, ela disse: Frei, eu nunca mais fiz isso, não. Né? Então, se você olhar bem para a sua família, né, para o seu ambiente de trabalho, você vai ver que muitas coisas mudaram graças a essa semente, a esse espírito franciscano, né? Por pequenas mudanças, ou talvez grandes mudanças no tratamento com o esposo, a esposa, com os filhos, com os pais, com a comunidade, com os pobres, né? Talvez você deixou de jogar lixo na rua, né? De usar agrotóxicos, tudo porque agora, né, você está sendo movido pela graça, né, do desejo que Deus despertou em você de ser franciscano, ser franciscana, né? Então, esse é o princípio que deve ser abraçado e seguido por toda a formação, né, tanto inicial como permanente. Ele é, pois, vosso primeiro formador, o único formador. Todos os demais, igreja, fraternidade, formadores, freis, mestres, irmãos, irmãs, cursos, só tem sentido se valem se de uma ou de outra forma estiverem a seu serviço, né? É por isso que São Francisco dizia sempre: estejam bem atentos ao Espírito do Senhor e seu santo modo de operar. E cada um de vocês tem esse formador dentro de si. Dentro de si. Esse é o mestre. O mesmo mestre que formou São Francisco, que formou Santa Clara, que formou São Luís, Santa Isabel. É o mesmo mestre, né? Aquele mesmo espírito que mexeu, portanto, com São Francisco, é aquele que mexeu e mexe conosco, com cada um de vocês e com cada franciscano, franciscana, né? E só que nós, às vezes, podemos andar perdidos e não conseguimos descobrir, encontrar esse espírito. Então, vem agora a questão, o assunto importante. Ele está guardado nas nossas fontes franciscanas, principalmente nos escritos de São Francisco e na regra. Então, podemos dizer que, da vossa parte, conversão ou formação significa abandonar com coragem todos os outros caminhos de formação para buscar esta formação na leitura, na reflexão, na meditação desses escritos, né? Principalmente da regra, né? Isto não dispensa, evidentemente, a formação acadêmica, a formação, digamos assim, escolar. Se você quer ser enfermeiro, enfermeira, tem que estudar enfermagem. Se você quer ser catequista, tem que estudar catequese, fazer um curso de catequese. Mas isto não é ainda a formação franciscana. A formação franciscana é aquela que vem das nossas fontes, das nossas origens, né? A formação franciscana, ela faz crescer Cristo em nós. A formação franciscana faz crescer Francisco em nós. A formação acadêmica faz crescer
você como enfermeiro, como enfermeira, como catequista, né? Então, é importante que a formação franciscana ajude a formação profissional, né? Mas não inverter. Entender a formação acadêmica como sendo a base da formação franciscana. Que mais poderíamos dizer sobre a formação, né? Então, é este o novo modelo de formação que a Igreja está descobrindo, né? Tanto na formação catequética das crianças hoje em dia, né? Como na formação franciscana, né? Por isso, na formação franciscana não tem propriamente um formador. Todos são formadores, todos são companheiros, né, na busca do espírito originário franciscano. Por isso todos leem juntos, refletem juntos, conversam juntos, dialogam acerca do texto que se lê, que se propõe para a leitura e a meditação, né? Isso porque, como diz Jesus, um só é o vosso mestre e todos vós sois irmãos. Um só é o vosso mestre e vós todos sois irmãos. Então, este é o novo modelo, como dizia, de formação que começou a nascer e se consolidar na Igreja a partir do Vaticano II, né? Recentemente, um cardeal, que é brasileiro, cardeal Avis, né, prefeito da Sagrada Congregação da Vida Religiosa, falando para formadores, ele disse o seguinte, que a conquista mais importante da formação hoje na Igreja é de compreendê-la e vivê-la, não como uma aquisição de conhecimentos, de informações, por mais importantes que sejam, mas, sobretudo, na identificação com Jesus Cristo. Vejam bem, é o cardeal que tem a responsabilidade da formação dos religiosos, está dizendo que hoje a conquista maior a respeito da ideia de formação não é de aumentar conhecimentos, informações, saberes, mas trabalhar a nossa identificação com Cristo, e nós devemos dizer, com São Francisco. Terceiro e último legado que nós podemos acolher do jubileu: a maneira de celebrar capítulos, assembleias e reuniões. A maneira como nós estamos celebrando os capítulos, as assembleias e as reuniões. Assim como Jesus e Francisco costumavam se reunir com seus discípulos entre uma missão e outra, é muito bonito isso, tanto Francisco como Cristo, né, se reuniam depois de uma missão e outra, para conversar sobre a missão, o que foi bom, o que não foi bom, o que foi acertado, o que não foi acertado, né? Assim também, vocês, franciscanos seculares, têm os encontros mensais ou quinzenais, têm os capítulos, têm as assembleias, né? Só que o atual modelo de fazer reuniões, capítulos, assembleias, ele já está um pouquinho envelhecido. Ele é do século passado, quando a ordem franciscana secular estava ainda dividida em 4 ramos. Tinha a ordem terceira dos freis menores, dos capuchinhos, do conventual e da tora. Graças ao Vaticano II, né, então veio a unificação numa única ordem terceira chamada Ordem Franciscana Secular. Então, naquele tempo, naqueles 30, 40 anos, era muito importante dar uma organização boa, firme, sólida e principalmente benéfica, né, funcional, né? Então, era muito importante dar importância às estruturas e às funções. Agora, isso está consolidado.
A UFS está muito bem estruturada, muito bem consolidada. É preciso dar mais um passo. Agora chegou o tempo de dar mais atenção ao espírito, ao carisma, como era na origem da ordem. Isso principalmente porque eles, o espírito e o carisma, são a alma, não apenas da fraternidade, mas também de cada irmão, né? Então nós podemos dizer que a vida cotidiana dos seculares será como ela for celebrada, vivida nas reuniões e nos encontros e nos capítulos. Se esses encontros forem só para tratar de coisas funcionais, só coisas burocráticas, só a estrutura, só ver relatório do que se fez, do que não se fez, que espíritos vão levar para casa, né? Os irmãos levarão para casa um espírito franciscanamente enfraquecido. Por isso, olhando vossos capítulos e assembleias e demais encontros, né, em todos os níveis, devemos reconhecer e agradecer a dedicação dos irmãos e irmãs que abdicam, melhor dizendo, dos seus direitos, dos seus interesses pessoais para servir a fraternidade. É sumamente admirável o que esses irmãos e irmãs fazem em favor da fraternidade, né? Para que ela realmente funcione bem. É graças a essa disponibilidade que nós temos fraternidades vivas em todos os níveis do Brasil, né? Mesmo assim, levando em consideração, né, as constatações do capítulo geral que nós vimos antes, aproveitando a graça do jubileu, eu ouso assim, como irmão, dizer a vocês ou fazer algumas exortações. Primeiro, que os encontros de vocês, a começar pelos capítulos, sejam marcados primeiramente e acima de tudo pelo desejo e pela prática de ler, refletir, estudar, meditar juntos, como irmãos, a regra ou algum outro texto dos escritos de São Francisco, das fontes franciscanas. Até ouso mais fortemente dizer, por que não promover encontros, capítulos, unicamente para ler, estudar a regra, escrito de São Francisco? Pois foi para atender a essa necessidade que nasceram os capítulos, né? Se vocês fizerem assim, estarão enfrentando o problema apontado pelo capítulo geral de 2014, a falta de uma leitura personalizada, individual e assídua dos textos sagrados e das fontes franciscanas e dos demais textos básicos da ordem franciscana secular, né? Uma outra exortação que eu faria, que o tempo destinado a esse exercício seja o mais nobre, o mais importante e maior do que o destinado aos assuntos administrativos e burocráticos funcionais. Que esse exercício não seja entregue a outras pessoas. Muitas vezes se chamam frei para a gente se ver livre de fazer o estudo. Não, vocês é que têm que ler, vocês é que têm que estudar, vocês é que têm que meditar, vocês é que têm que falar entre vocês e compartilhar o que o Espírito revelar a cada um de vocês. E lembre-se bem que o Espírito fala tanto no inteligente como no menos inteligente, o que nós achamos menos inteligente, né? Lembremos que a palavra é vida, é alimento, e conversar é viver, é alimentar-se. Se nós conversamos só assuntos burocráticos, nós sairemos do encontro só com a administração na cabeça e os problemas de funcionamento. Mas se os nossos capítulos forem realmente alimentados com a palavra, nós vamos sair alimentados com o Espírito do Senhor, porque a palavra de Deus e a palavra de Francisco é Espírito e vida.
Por isso, sirva ainda essa tríplice exortação do Papa João Paulo II. João Paulo II falou, o que eu vou ler agora, por duas ocasiões, em 1982 e 2002. Ele falou o seguinte: estudai, amai, vivei a regra. Ela é um autêntico tesouro nas vossas mãos, sintonizada no espírito do Concílio Vaticano II e correspondente ao que a Igreja espera de vós. Amai, estudai e vivei esta vossa regra, porque os valores contidos nela são eminentemente evangélicos. João Paulo II. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos concluindo. Então, finalizando, eu gostaria de recordar 5 pontos. Que vocês, como leigos cristãos incorporados a Cristo pelo batismo, vocês formam o povo de Deus e participam das funções do Cristo, sacerdote, profeta e rei. E que, por conseguinte, realizais, segundo a vossa condição, a missão de todo o povo cristão da Igreja no mundo. Isso é tirado da Lumen Gentium. Segunda exortação: que nunca, como hoje, fora o tempo dos apóstolos, a Igreja precisa tanto do vosso testemunho, precisa tanto de gente que precisa de vocês para ser uma igreja em saída, porque vocês estão no mundo e são do mundo. Que nunca, como hoje, o mundo e principalmente a igreja precisa de evangelizadores com espírito. Isso o Papa diz na Evangelii Gaudium. E quem tem um espírito melhor do que o franciscano secular para evangelizar o mundo? Quarto, que desde 1978 vocês têm uma regra adjornada, isto é, atualizada, atenta ao espírito dos sinais dos tempos. E, finalmente, que o jubileu de vossa regra, juntamente com a pandemia que Deus nos oferece, são graças que não podem passar ao longo da vossa caminhada. Devemos sair deles, diz o Papa Francisco, dessa pandemia, melhores. Este é o momento de pensar grande, de avaliar nossas prioridades, o que queremos e o que buscamos, e de nos comprometer com o mundo que tanto precisa de São Francisco de Assis. Eis, meus irmãos, minhas irmãs, algumas considerações que eu imaginei que poderiam ser proveitosas para o regional de vocês, com a graça do jubileu, também vocês crescerem na forma de vida, que vocês um dia, diante do altar, professaram. Ela é o fogo, o sol que ilumina e que aquece a vida de cada um de vocês. A todos vocês, um grande abraço e a bênção de São Francisco. Que o Senhor vos abençoe e vos proteja, vos mostre a sua face e se compadeça de vós, volva para vós o seu olhar e vos dê a paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Paz e bem.